a expectativa para a posse de Donald Trump e o Brasil deve enviar quem, então, hein, Jamil? Olha, Fabiola, o que a gente pôde apurar é que basicamente a organização da posse já de fato enviou um convite para a Embaixada do Brasil em Washington e a Embaixada do Brasil em Washington já confirmou que vai participar da posse, claro, com a embaixadora do Brasil em Washington. Não haverá nenhum tipo de representação ministerial, muito menos do presidente Lula ou do vice-presidente. Vou só colocar alguns pontos aqui e é importante a gente, pelo menos, colocar nesse contexto. Em primeiro lugar, a posse de um presidente americano nunca foi uma posse, vamos dizer assim, como as nossas, ou como algumas na América Latina, ou como em outros lugares do mundo, na qual a representação internacional é feita por meio da participação de um chefe de Estado estrangeiro ou de convidados, etc. Não. O que existia no máximo, e era o protocolo, era um convite às embaixadas estrangeiras com sede em Washington. Tem um pouco de daquela história americana, sempre nós não precisamos do reconhecimento internacional para sermos quem nós somos. Né? Tem uma diferença muito grande em relação a outros países que, claro, a posse é também um reconhecimento internacional daquele governo e daquele próprio país, da soberania, da independência, etc. Estados Unidos, obviamente, esse não é o debate. Então, historicamente, não há uma tradição de convite a líderes estrangeiros para a posse. Até 2025, né? Com o Trump, obviamente, tudo é diferente. E aí o que Trump quer fazer é justamente que no dia 20 haja uma espécie de, eu diria, cúpula, basicamente, da extrema-direita mundial. E por isso ele convidou a primeira-ministra da Itália, o primeiro-ministro da Hungria, Javier Milei na Argentina, o presidente de El Salvador, enfim, alguns líderes foram convidados de fato, alguns já confirmaram. Então, haverá essa diferença em relação ao protocolo tradicional. O Brasil, o que foi adotado, o protocolo convidou a embaixadora ou a embaixada, a missão diplomática em Washington. É verdade, Fabiola, que a relação entre Trump e o governo brasileiro não tem sido, vamos dizer assim, tão, eu diria, calorosa, né? tão explícita. Vamos só também colocar no contexto. Antes da eleição, o Itamaraty chegou a mandar uma delegação para Washington justamente para conversar com os dois campos, os democratas e com os republicanos. Esses contatos aconteceram. Depois da eleição, Donald Trump, de fato, já iniciou uma agenda diplomática muito intensa. Falou com vários líderes, chegou justamente a nomear embaixadores para várias regiões do mundo, não nomeou, por enquanto, nenhum nome para o Brasil e não manteve nenhum tipo de contato com o presidente Lula. O que eu pude apurar no Palácio do Planalto é que houve até uma tentativa, um ensaio de será que deveríamos ou não fazer essa ligação, etc. Mas aparentemente, ou pelo menos oficialmente, o problema foi uma questão de agendas. Bom, a gente sabe muito bem que agenda a gente constrói, né? Se há um interesse, se há prioridade política de uma conversa, ela obviamente acontece, mas não aconteceu. Por enquanto, então, a relação entre Brasil perdão, entre o governo Lula e o governo Trump é uma relação apenas protocolar. Lembrando que Trump já nomeou vários, eu diria, indivíduos bastante complicados para o Brasil no que se refere à diplomacia. Marco Rubio, o seu chefe da diplomacia, certamente é alguém que já, ao longo aí dos últimos anos, criticou o presidente Lula de uma forma bastante explícita. Também os seus outros enviados para a América Latina são pessoas, no caso do Donald Trump, são pessoas que têm um histórico de críticas contra não apenas os regimes latino-americanos, Venezuela, Cuba e Nicarágua, mas também de dúvidas, vamos dizer assim, em relação ao próprio governo Lula. Aliás, aqui no Brasil você falou sobre essa conexão, né, com os líderes de direita, extrema-direita pelo mundo. Ele enviou o convite aqui para o ex-presidente Bolsonaro, mas não está com passaporte, está com passaporte retido. Quem vai tomar essa decisão é ele, como chama o Lula, o Xandão. Pediram aí autorização, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Olha, mudando de assunto ainda, falando sobre os Estados Unidos, o Jamil, quer falar, Raquel? Vai lá.
Sim, já que você. Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. É engraçado esse jogo político, né, que a direita faz. Porque, como o Jamil estava explicando, não existe esse jogo, essa coisa protocolar nos Estados Unidos dos governos participarem. E aí, o que é feito? O gabinete do Trump envia um convite para Jair Bolsonaro, através do deputado Eduardo Bolsonaro, para participar, se não me engano, de uma festa depois. Isso é feito, gente, isso é um jogo político, tá? Isso é feito exatamente para que Jair Bolsonaro possa utilizar isso politicamente, jogar nas suas redes sociais, usar isso aqui internamente e dizer: olha, eu estou sendo convidado para a posse do Trump. Sabe por que eu não vou? Porque o Supremo Tribunal Federal está me impedindo, porque Alexandre de Moraes não vai deixar que eu saia do país. Ora, não é por causa disso, né? Ele não vai sair do país porque ele está com o seu passaporte apreendido e faz tempo, por causa das investigações. Então, vocês percebem que é tudo um jogo político? É tentar mostrar que Bolsonaro tem mais proximidade com Trump do que Lula, quando não é nada disso. A praxe é que não se tenha representações presenciais dentro desse tipo de posse nos Estados Unidos. Não é assim que acontece. Mas se monta todo um jogo político e toda uma operação midiática em torno disso. E aí, enfim, é notícia, né? O que nós vamos fazer? Você tem ali o Trump alinhado, porque a direita toda se alinha, a esquerda também faz isso, para montar toda essa série de movimentações políticas em torno de vários países. Isso acontece no mundo inteiro. Isso. Falando ainda sobre os Estados Unidos, mas agora falando sobre uma situação extremamente grave que está acontecendo em Los Angeles, na Califórnia. 5 vidas perdidas, 5 mortes já confirmadas nesses incêndios que atingem vários pontos ali de Los